E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 913 das Backrooms, The Endless White, ou o Branco Infinito. Dificuldade de sobrevivência indeterminada, propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades indocumentadas. Atualmente é impossível confirmar se esse lugar tem um fim, mas suas propriedades não lineares colocam um grande desafio nessa apuração. Os andarilhos aparecerão deitados no chão após fazer no-clip para esse nível. Ao aproximar o ouvido do chão, poderão escutar um som de televisão antiga. Os viajantes podem ouvir ecos de seus próprios sons de vez em quando, com intervalos aparentemente aleatórios. Comparados aos sons originais, esses ecos se tornam distorcidos e às vezes se misturam com sons de bater de asas, risos ou outros ruídos indistinguíveis de criaturas. As paredes do nível 913 são de um branco puro e às vezes têm objetos como ar-condicionados, caixas elétricas ou janelas. Do lado de fora das janelas, normalmente é envolto em escuridão, mas às vezes um ponto brilhante desconhecido aparecerá piscando no escuro. A maioria das pessoas relata que o ponto brilhante adere perfeitamente aos seus próprios movimentos e gradualmente se torna mais brilhante com o tempo, até que a luz muda de cor âmbar para vermelho escuro e depois desaparece instantaneamente. Então logo reaparecerá fora de outra janela e continuará perseguindo o andarilho. Existem vários pilares quadrados de concreto dispostos em linhas retas no meio do nível, que tem um espaço entre eles o suficiente para a passagem de uma pessoa. Se as pessoas fecharem os olhos e passarem por esses pilares, elas aparecerão em outra posição distante no nível. Isso pode resultar em no-clips inesperados com resultados estranhos. Olhando para o teto, os viajantes descobrirão que parecem haver insetos pretos voando nas luzes fluorescentes acima. Depois de um tempo, eles serão reduzidos a cinzas pelo aumento gradual da luz e do calor, e então cairão. Enquanto isso, a visão do andarilho será preenchido com luz branca, e eles ouvirão um zumbido de criaturas batendo asas. Ocasionalmente, uma porta de madeira pode ser encontrada na parede. Depois de abri-la, o cenário será exatamente igual ao mesmo de algumas horas atrás. Piso, teto, paredes e luzes brancas, que continuam iluminando todo o ambiente. Às vezes, os andarilhos podem encontrar portas que estarão bloqueadas, impossibilitando sua abertura. Nesse momento, eles ouvirão uma risada muito sutil e assustadora atrás da porta. As luzes do teto se apagarão repentinamente, e o ponto brilhante do lado de fora das janelas se aproximará gradualmente. O resultado, após o contato com a anomalia radiante, permanece incerto, uma vez que quem encontrou esse fenômeno perdeu subsequentemente a comunicação. Entidades do nível 913. Essa wiki faz uma parada que eu, como youtuber, tenho um pouco de raiva, velho. Ela não separa a descrição do nível das entidades do nível. Ela mistura tudo. Então tudo o que tinha sobre as supostas entidades do nível já foi dito na aba anterior. Geralmente as wikis separam a aba de descrição do nível da aba de entidades. É um pouco incomum não estarem separadas, mas quando não estão separadas, eu mesmo geralmente separo. Mas essa wiki aqui, ela é um tanto mal escrita, cara. Além de mal escrita, ela também é muito confusa. E eu nem soube como separar direito. Vocês podem nem ter percebido que essa wiki é mal escrita e confusa, porque eu me esforcei muito para deixar ela legível e entendível. Então, enfim, por causa disso eu acabei deixando a descrição de entidades e de descrição do nível tudo junto na aba anterior, e aqui não tem muito mais o que a gente falar, porque já foi dito antes. Tecnicamente, as tais entidades seria aquela luz, esse bater de asas e esses risos, que a gente nem sabe se é exatamente entidades ou não, já que não é explicado muito sobre isso. Colônias do nível 913. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 913. Cair de qualquer lugar nos backrooms pode trazer para cá. Também é possível entrar aqui a partir das frontrooms, se abrir portas por lá. Essas portas revelarão do outro lado uma sala totalmente branca e sem fim, onde eles não sentirão fome, sede, não importa o quanto caminhem dentro desse lugar. Isso eventualmente fará com que eles no-clipem para o nível 913. Saídas do nível 913. Há uma pequena chance de sair daqui quando você fecha os olhos e passa pelos pilares de concreto, mas ainda não se sabe exatamente onde você vai parar fazendo isso. Todos os que relataram sair do nível por esse método fizeram por meios de dispositivos de comunicação, e todos assim que saíram afirmaram que estavam caindo de um céu, e a comunicação foi perdida logo após. E cara, vamos lá, temos que falar sobre essa wiki. A sensação de ter que transcrever essa wiki é quase inexplicável. Eu lembro que há muito tempo atrás eu comentei que existem algumas wikis que traduzem muito mal. Você coloca para traduzir e ela simplesmente fica muito mal traduzida, enquanto outras wikis você coloca para traduzir e a tradução fica simplesmente impecável. Eu não acho que seja culpa do tradutor. Hoje em dia o tradutor está traduzindo de forma quase perfeita. Dificilmente tem erros, e os que tem são bobos, que a gente consegue entender mesmo assim e substituir o que está escrito errado. Então, sinceramente, acho que a tradução vem ruim quando a escrita da wiki original não é boa. E eu acho que é o caso dessa wiki aqui. Eu não tô falando de traduções ruins do tipo
tipo traduzir noclip pra não recortar. Isso é o esperado. Noclip não é algo que tem uma tradução, mas isso é fácil de substituir, então não tem problema. Eu tô falando de outros pontos. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Não é possível que mais alguém tenha entendido isso daqui, velho. Isso daqui tá inexplicável. Nem em inglês isso faz muito sentido. Eu me esforcei pra tentar interpretar isso e passar de uma forma mais entendível. E cara, quando você vai nos créditos dessa wiki, aparece dizendo lá tipo, obrigado a tal pessoa e tal pessoa por terem me ajudado na gramática, já que eu não entendo muito bem dessas coisas. Uma parada assim. Então, tipo, pelo visto, essa wiki foi escrita por alguém que não entende muito bem de gramática. Então isso explica tudo. E eu não sei se quem fez essa wiki foi uma pessoa estrangeira, por isso ela não entende muito bem da gramática em inglês, ou se foi feito por uma criança. Mas enfim, pelo que apresentei pra vocês até agora, já imagino que nessa altura vocês tenham entendido que esse aqui é um caso muito parecido com o caso do nível 4.3. Eu acho engraçado que o nível 4.3 se tornou referência aqui no canal de um nível ruim, né, velho? Essa wiki aqui claramente é velha, e provavelmente será reescrita quando o Wikidot lembrar que ela existe. Provavelmente ela não tá sendo reescrita porque o Wikidot nem lembra dela. A escrita dessa wiki, ela não é boa, e eu acho que o principal questão dessa wiki é que ela não leva a nada. Ela introduziu um monte de mistérios, muito parecido com o nível 4.3, e não explicou nada. Ela só jogou na nossa cara um monte de coisa, tipo a parada de que se você deitar no chão e botar o ouvido, você vai escutar som de TV. Tá. E soltou a parada da luz lá que persegue você. Tá. E soltou a parada dos insetos nas luzes fluorescentes, dos sons de asa, de risos, e nada foi explicado. Ele só jogou um monte de mistério e não falou nada. Esse nível consegue ser um nada até maior do que o nível 4.3. Ele literalmente falou e não disse nada. É um lugar com características e nada. Assim é muito fácil fazer uma wiki. Eu posso lançar pra você, esse lugar é assim, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, e pronto. E isso não leva a nada. O problema é isso não levar a nada. Porque se é um lugar com descrição e isso leva a alguma coisa, é interessante. Mas aqui só não leva a nada. Tenta pensar assim pra ver se você entende o meu ponto. Imagina eu chego pra você e falo, cara, eu vou te contar uma história muito da hora. Tem um lugar que ele é todo branco. E aí se você colocar o ouvido no chão, cara, tu escuta um som de TV antiga. E aí nesse lugar tem uma luz que persegue você. Você vai olhar pra mim e você vai perguntar, tá, e aí? Entendeu o meu ponto? Você vai esperar uma continuação. Pra onde essa história que eu contei vai? Porque tudo que essa wiki apresentou parece uma introdução pra algo que vai ser explicado depois. Ele deu um mistério e vai explicar o que essas coisas são, pra onde vai, pesquisas que foram feitas, o que descobriram sobre, mas não tem. Parece que a wiki tá pela metade. Eu senti isso com a wiki do nível 4.3, mas eu senti mais com essa wiki aqui. Eu acho que esse nível conseguiu passar na frente do nível 4.3 em questão de não ser um bom nível. E isso é um grande feito. E cara, meu Deus, a aba de entradas e saídas. Gente, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas nas histórias mais antigas de Backrooms, era muito comum terem níveis terríveis que não possuem saída. Isso virou até piada de certa forma na comunidade antigamente. Era meio que um clichê dentro da história de Backrooms. Um nível terrível sem saídas, que você pode cair a qualquer momento e você irá morrer, tá ligado? O que pra mim mostra como a história antiga de Backrooms, em geral, era mal escrita. Era todo um monte de nível que você entra, o nível é terrível e você fica preso e morre. Uau! Muita gente acha que Backrooms hoje em dia tá mole demais, elas são ruins, porque hoje em dia está fácil demais, comparando com a história antiga. Sendo que a história antiga no final ela era rasa, genérica, matava 100% das pessoas porque sim, e por algum motivo para algumas pessoas hoje em dia isso é sinônimo de bom. E cara, não. Durou 2 anos de canal, estamos indo pro 3º ano de canal, pra eu conseguir fazer o primeiro top 10 níveis bons pra se viver. Demorou muito tempo pra eu conseguir juntar 10 níveis bons. Então o pessoal que fala que Backrooms hoje em dia é muito belo e lindo, porque os níveis estão muito fáceis e tal, estão pegando alguns níveis que são a exceção à regra e tratando como regra. Ou tá, sei lá, vendo crianças de 10 anos fazendo os próprios níveis no YouTube e escrevendo um monte de cagada, porque são crianças de 10 anos, e achando que aquilo é Backrooms. Sendo que não, as histórias principais de Backrooms estão nas wikis, não no YouTube. Enfim, essa wiki não ter saída mostra que ela é bem do tipo das wikis antigas, que eram mais rasas, que tinham informações mais jogadas e que não tinham saídas só pra matar a galera, tá ligado? Que era só meio que um nada. Mas Michi, se você é muito burro, é dito sim na aba de saídas que tem saída. É dito que ao sair, entre muitas aspas, todo mundo perdeu as comunicações e desapareceram. Então do que adianta sair, entre muitas aspas, e morrer? Se a saída mata, é o mesmo que não ter saídas. Então entra no mesmo clichê desses níveis terríveis que você entra e você vai morrer porque não tem como escapar. E eu digo saída, entre aspas, porque o que garante que o céu não seja dentro do próprio nível 913? A gente não sabe também. Enfim, esse é o primeiro ponto fraquíssimo dessa aba de saídas. E o próximo é a questão de poder entrar a partir das frontrooms. Tipo, o pior dessa questão é que a ideia é ótima, mas essa ideia estar atrelada a essa wiki torna essa ideia muito terrível. A gente sabe que dá pra cair nos Backrooms a partir do nível 0, a partir
partir do nível 2, a partir do nível 32, tem a teoria do nível 964, que a gente já fez aqui no canal também, e tem até a nova informação que a gente viu no vídeo do nível 10, de que dá pra cair direto no nível 1. Ou seja, tem várias maneiras de cair nos backrooms, sem ser pelo nível 0. Então o método novo não seria surpreendente, muito menos chocante, e não é sinônimo de algo ruim. Ainda mais quando se trata das questões das portas. Porque assim, muita coisa na história antiga de backrooms geralmente não é muito interessante. Geralmente são ideias meio ruins, na minha opinião, lógico. Mas essa questão das portas é uma das poucas questões da história antiga que eu acho uma ideia muito boa. Uma entrada pros backrooms por portas que não é por no-clip. E ela faz total sentido com a história atual, já que a história atual tem a questão de que os backrooms são uma armadilha do Nostalgia Gaius para capturar humanos. E portas se encaixam perfeitamente nisso. Não fura nada na história. E cara, o meu sonho é que o Wikidot atualmente traga esse conceito de volta das portas. É uma ideia misteriosa, eu acho medonha, e é mais interessante do que o no-clip até. Antigamente na história era tipo, sei lá, você trabalha, e aí no corredor do seu trabalho tem 5 portas, mas um dia você chega lá e tem uma 6ª porta que você nunca viu na vida, e ao abrir você vai parar nos backrooms. Pô, isso era muito legal na história antiga. Era meio medonha essa ideia, mano. Tem uma porta ali, e ela não tava ali antes. É um conceito muito interessante. Mas, pô, atrelado a essa wiki aqui, tá ligado? Deixa meio bosta. Ainda mais que puxou a parada lá de não sentir fome e sede. Meu Deus do céu. Cara, isso é a parada mais básica da história antiga de backrooms. Tudo tinha que ter isso. Eu já dei a minha opinião sobre isso. Eu não lembro se eu já dei minha opinião sobre essa parada de sentir fome e sede, pá. Porque, mano, a minha opinião é simples. Limbo. É limbo. É um conceito de limbo. E o conceito de limbo já existe em trilhões de outras histórias. A gente não precisa transformar backrooms em mais uma história de limbo. Essa ideia de que você vai ficar preso em um lugar pra sempre, não vai sentir fome, sede, vai enlouquecer, é literalmente limbo. Não é uma ideia original de backrooms. É limbo. E limbo já é um conceito que existe. Eu acho pouco criativo pegar uma parada dessa e anexar na história, que é uma história totalmente original. Backrooms é uma história totalmente original. É um desperdício de potencial fazer isso. Imagina, você tem a sorte de ter uma ideia original nas mãos. É muito raro você ter uma ideia bem original hoje em dia, e backrooms é uma história bem original. E aí você resolve jogar o conceito original que você tem no lixo e transformar ela em uma história clichê que já existe, sabe? Então, tipo, não vale a pena. Tantas outras obras já mexem com limbo, por que a gente vai colocar limbo em backrooms? Entende meu ponto? É por isso que eu não acho legal essa parada de não sentir fome, seja nos backrooms e tudo mais. Você vai ficar lá pra sempre e vai enlouquecer. Essa é a minha opinião, vocês podem discordar, mas enfim. Eu acho que podem existir níveis que essa ideia seria boa, mas só alguns níveis. E nesse aqui não foi bom. Ainda mais adicionar esse conceito assim jogado. Não tinha, nem precisava. Tipo, se removesse isso da wiki, não faria nenhuma diferença. Talvez deixaria ela menos pior, na verdade. Eu acho que até fica meio implícito no U-Cheated do Wikidot, que a gente fez aqui no canal, que aquilo pode ser um limbo. Não ficou claro se o cara vai ficar preso lá pra sempre, ou se ele morreu de fome dentro do nível. Mas de qualquer forma, o nível U-Cheated não conta. Então, isso seria só um a mais pra o wiki ser pior. Mas enfim. Depois você vê lá a questão do U-Cheated, que também foi uma grande questão. Sobre a questão de saídas, que dá a entender que não tem como sair efetivamente, porque se você sai, você morre, já que foi dito que quem saiu nunca mais foi visto, perdeu as comunicações e tudo mais, é dito que essas pessoas são ouvidas caindo de um céu e depois desaparecem. Um bom método pra começar, pra deixar essa wiki um pouco melhor, e eu digo começar porque, mano, deve precisar de umas 15 coisas pra deixar essa wiki melhor, mas um bom método de começar a corrigir essa wiki seria, primeiro, deixa de lado essa questão de não ter saídas do nível e a saída do nível ser mortal. Deixa o nível apenas perigoso, como ele parece já ser, com a perseguição da luz e tudo mais, mas faça existir uma saída. E essa saída poderia ser pro nível 63. Olha, que é um céu. Ao sair, você iria cair pelo céu do nível 63. E sabemos que cair do céu daquele nível não é mortal. Você só vai parar em outro nível também. Então essas pessoas, teoricamente desaparecidas, apenas estavam em níveis mais à frente nos backrooms, tipo nível 63. Sendo que, tecnicamente, nessa época da história, as coisas ainda estavam sendo descobertas. Então achavam que esses andarilhos tinham desaparecido, mas na verdade, eles só estavam a níveis muito à frente nos backrooms, que as pessoas que estavam conhecendo os backrooms agora estavam em níveis muito atrás. Por isso não achavam mais, porque esse pessoal estava em níveis muito à frente. Isso já resolveria um dos problemas da wiki e deixaria ela mais profunda. Seria bem mais interessante. Alguém aí pode estar pensando, mas como assim níveis mais à frente? Estamos falando do nível 913. Tecnicamente ele é mais à frente do nível 63, certo? Não. O nível 913, como foi dito, pode ser acessado caindo em qualquer nível. Ou seja, é muito fácil entrar nesse nível. E também, como foi dito, pode ser acessado das Frontions. Ou seja, nem faz sentido esse nível ter uma numeração tão alta, sendo que é um nível tão fácil de acessar de níveis mais baixos e até das Frontions. O número do nível é só um número. No caso, é só um nome. Você que está assistindo, você poderia ter qualquer nome. O seu nome
é esse que você tem apenas porque sim, poderia ser outro. E se fosse, não faria nenhuma diferença. Níveis dos backrooms são numerados por diversos motivos. Um deles é a ordem de descoberta. E esse nível, sendo um dos níveis da história mais antiga dos backrooms, indica que ele teria sido um dos primeiros a ser descobertos. E pela trama também mostra isso, já que essa wiki não fala nada. E isso indica que esse nível seria de uma época em que a exploração dos backrooms ainda estava no começo e não se conhecia muito. Lembrando que isso não justifica o fato dessa wiki ser ruim, mas por ela ser ruim, essa é a única desculpa que podemos dar para passar um pano para essa wiki, de que ela não tem informação nenhuma porque ela foi um dos primeiros níveis a serem descobertos e por isso não tinha nenhuma informação, porque ainda não descobriram muita coisa sobre. E isso tudo indica que se esse nível recebesse uma numeração por ordem de descoberta, ele deveria ser pelo menos um dos níveis de 0 a 100, já que certamente ele foi descoberto muito cedo. O número dele ser 913 foi porque sim, meteram um louco. Faria muito mais sentido ele ser um dos 100 iniciais, porque teria sido um dos primeiros a ser descoberto. A numeração nesse caso não foi por ordem de descoberta, foi porque sim. Por exemplo, o nível 964. Não dá pra dizer que ele é um dos últimos níveis dos backrooms. Você pode entrar nele a partir do nível 1, 2, 3, qualquer um, desde que você tenha as condições certas. Não é porque o nome dele é 964 que ele é um dos mais altos. Ou seja, pra mim, níveis mais altos são níveis que você precisa passar por vários níveis pra chegar até ele. Isso tendo em mente um ponto de partida a partir dos níveis iniciais. E os níveis iniciais seriam os níveis de 0 a 11. E o nível 913 pode ser acessado facilmente de qualquer um dos níveis iniciais de uma maneira muito simples. Enquanto o nível 63 é mais trabalhoso de você conseguir acessar. Tem uma entrada pro nível 63 pelo nível 11? Tem, mas é uma entrada rara. Dificilmente você vai acessar o nível 63 pelo nível 11. As entradas pro nível 63 são garantidas por outros níveis. E até você chegar nesses outros níveis também é um caminho. Então, pra mim, claramente o nível 63 é um nível mais alto, porque precisa de mais níveis pra se chegar, do que o nível 913, que você acessa facilmente dos níveis mais baixos. Então essa questão de níveis mais altos e níveis mais baixos, pra mim, depende da quantia de níveis que você precisa passar. Começando pelos níveis iniciais de 0 a 11 pra conseguir chegar até ele, porque pra mim, a maioria das pessoas dos backrooms estão nesses níveis de 0 a 11. Eu adicionei esse trecho todo aqui explicando por que o nível 63 é mais alto do que o nível 913 depois na edição, porque eu tenho certeza absoluta que se eu não adicionasse ia ter 200 comentários de gente falando que eu tô muito errado porque falei que o nível 63 é mais alto que o nível 913. Às vezes eu tenho que explicar minuciosamente em detalhes as coisas que eu falo, porque senão você é taxado de burro. A gente tá na internet, né? Se você quiser, você pode considerar meio que o oposto, de que o nível 63 seria um nível mais fundo dentro dos backrooms do que o 913. Mas é só um modo de falar. Quando eu digo nível mais alto, é que na minha cabeça eu visualizo como se os backrooms fosse meio que uma escalada. Mas muita gente visualiza como se fosse meio que você se enfiando cada vez mais dentro dos backrooms. Mas cada um visualiza como quiser. E dentro da própria história, eles falam meio que entrando cada vez mais nos backrooms mesmo. Então, o mais certo seria nível mais baixo do que nível mais alto, como eu tô falando. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Meio que o nível 0 seria o nível mais alto, porque ele é o primeiro, e aí depois dele você tá cada vez mais entrando nos backrooms, né? Enfim. E sobre esses sons de risos e bater de asas, que são ditos mais de uma vez nessa wiki, e depois não fala mais nada sobre, poderiam ser Smilers e Deathmotes. Os sons de asas poderiam ser dos Deathmotes, e os sons de risos poderiam ser de Smilers. E olha que interessante, a gente não tem nenhuma informação sobre Smilers rindo, no caso produzindo sons de risada. A gente só sabe que ele é uma entidade sorridente, porém, a gente não tem nenhuma informação deles efetivamente rirem, produzirem sons. E essa wiki trazer essa ideia seria uma coisa muito interessante, porque aí daria uma atualizada, ou pelo menos colocaria nesse nível aqui uma variante de Smilers, que poderia ser uma variante específica desse nível que eles riem. Isso seria um plus a mais interessante na história. Então aí já são duas coisas interessantes que se adicionassem nessa wiki poderia já melhorar ela. Enfim, tem vários métodos de dar uma melhorada nessa wiki, mas eu sinceramente nem acho que vale a pena, cara. Eu acho melhor só excluir e fingir que nunca existiu. Até porque a imagem desse nível e o conceito dele não é dos melhores. É mais fácil excluir que criar outro. E cara, eu acho doido que essa wiki aqui não tá sendo reescrita, mas o nível 52 tá sendo reescrito. Opinião sincera aqui, gente. Não sei se vocês lembram a questão do nível 52. O nível 52, ele era uma escola, o lugar que rolou a Fun War, né, a guerra divertida que tinha a ver com Party-Goers e Party-Poopers, foi reescrito e virou um nível 52 novo, que é um lugar com neve. O nível 52 novo recebeu muitos
muitos votos negativos. E a wiki então foi colocada na lista de reescrita. E cara, o nível 52 novo, ele não é ruim. Ele tá muito longe de ser um nível ruim. Ele só é um nível nada demais. Então por que essa wiki recebeu tantos downvotes? Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria meio da conspiração, porque eu não tenho prova alguma dessa teoria. Eu vou lançar aqui, mas vocês não levem isso muito a sério. É só uma possibilidade, eu não tenho ideia do que pode ter acontecido. Mas cara, a gente sabe que quando fala de nível fã, tem muita criança chata envolvida. Infelizmente, o nível fã atraiu muita criança insuportável pra história. É bom falar aqui, o problema não é ser criança, o problema é ser chato. E tem muita criança chata na comunidade de Backrooms por causa do nível fã. Então eu não duvido nada que o nível 52 novo recebeu um monte de downvotes, talvez por causa dessas crianças que votaram negativo no nível, porque o nível 52 antigo era algo sobre partygoers e partypoopers, e eles adoravam essas duas entidades. E aí quando foi reescrito, eles foram lá e deram downvote no nível 52 novo. De novo, tenho zero provas do que eu tô falando, é só uma possibilidade, e se por acaso você que tá assistindo aí sabe melhor do que tá acontecendo dentro do Wikidot e sabe por que esse nível foi colocado pra reescrita, mesmo não sendo um nível tão ruim assim, você pode dizer aí nos comentários e complementar sobre a verdade. E gente, Místice do Futuro aqui. E mano, o que eu achava que era só uma teoria maluca da minha cabeça, não era. Eu tava certo. Depois que eu terminei de editar esse vídeo, eu resolvi entrar no Wikidot pra ver as discussões do nível 52, pra ver o que estavam falando sobre aquele nível, se explicava os downvotes. E aí quando eu entrei, eu descobri que o nível 52 já foi deletado. Nem tá mais como sendo reescrito, já foi de berço. Então eu fui no Wayback Machine, como sempre, e entrei no arquivo salvo do nível 52 e vi lá que ele tava com menos 19, ou seja, 19 downvotes. E vendo as discussões, achei esses comentários. E eram bastantes comentários respondendo esses comentários, inclusive. Eram pessoas falando sobre a questão do nível 52 antigo, de que tem gente dando downvote só porque ele substituiu o nível antigo. Então pelo visto, realmente esses downvotes foi por causa do nível 52 antigo que o pessoal não superou, que foi deletado. Isso é triste porque o nível 52 novo não era ruim e não merecia ir de base, ainda mais por pirralice, né? Lógico que tinham outros comentários criticando a wiki em si, além desses comentários sobre o nível 52 antigo. Mas eu acho que só as críticas ao nível 52 novo, por ele ser mediano, não seria o suficiente para a wiki ser deletada. A questão do nível 52 antigo certamente influenciou, porque cara, tem muitos outros níveis. Entre os níveis 0 e 100, que são aí os 100 níveis iniciais, que o pessoal clama, de que dentro desses 100 níveis iniciais tem que ser níveis muito bons para estar na lista, tem níveis muito piores do que o nível 52 era. Tipo o nível 49, e não tá nem perto de ser reescrito aquele nível. Se o nível 49 não tava para ser reescrito, o nível 52 não seria reescrito, se não fosse essas questões do nível 52 antigo. Isso me levanta algumas questões. Será que o próximo nível 52 vai se safar dos downvotes? Porque agora já passou muito tempo desde a exclusão do nível 52 mais antigo. Então será que ele se safa? Não acontece nada com o próximo? Ou será que vai ser uma maldição do nível 52 que todos os próximos terão downvotes até o Wikidot resolver enfiar os partygoers na história de novo pra satisfazer as criancinhas que estão dando downvotes porque não tem mais partygoer? E agora? Como que a gente vai chamar o nível 52? Porque agora os dois são nível 52 antigo. Vai ser nível 52 antigo e nível 52 mais antigo? Enfim, que situação, hein? Voltem a falar com o Místice do passado. Mas o nível 52 novo tá sendo reescrito e esse nível aqui não tá sendo reescrito, eu acho nada a ver, cara. E já que estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso também? Já que eu puxei o assunto, vamos finalizar esse assunto logo, porque eu acho que muita gente tá perguntando isso até hoje. Eu estava fazendo um vídeo inteiro explicando o motivo do nível fã ter sido deletado no Wikidot e no Wikifandom, e não ter mais nível fã nas histórias principais de Backrooms. E eu vejo até hoje muita gente se questionando por que foi deletado. Eu tava fazendo um vídeo inteiro sobre isso, mas eu tive um monte de problema na produção daquele vídeo, então eu fiquei com preguiça de finalizar ele. Então, velho, vamos lançar o resumo aqui. O nível fã foi deletado nas duas wikis por causa disso que eu expliquei. Porque, velho, o nível fã atraiu muita criança insuportável pra comunidade de Backrooms. Aquelas crianças que ficam flodando coisa nas wikis, flodando coisa em comentário de YouTube, atacando outros youtubers porque um youtuber falou uma coisa de Backrooms, o outro falou outra, sendo que é uma história comunitária, então qualquer um pode fazer a própria história. E aí elas ficam enchendo o saco dos outros que fazem as histórias próprias, ficam dizendo que um youtuber ou outro tá fazendo algo errado, sendo que, mano, qualquer um pode fazer o que quiser, é uma história comunitária. Então, cara, pra falar a verdade, muitos dos problemas que a gente tem relacionado à comunidade de Backrooms hoje em dia é por causa dessas crianças insuportáveis que ficam enchendo o saco e atrapalhando a comunidade, fica poluindo a comunidade, enchendo o saco dos outros, atrapalhando história, passe aqui lá, de novo, bem importante lembrar, o problema não são crianças, o problema são as crianças insuportáveis.
esses, vamos chamar de pirralhos, acho que fica melhor. O problema não são crianças, são pirralhos. O pessoal que realmente enche o saco de todo mundo e só atrapalha a comunidade em si. E o deletar do nível fã foi uma tentativa de atrair menos desses pirralhos pra história. E o que eu acho sobre isso? Eu acho que não adianta. Eu acho que o estrago já foi feito, o nível fã existiu por muito tempo. Ele foi um dos níveis que popularizou a história e é por isso que tem tanta criança dentro dessa comunidade. Porque é um nível fã. É um negócio de terror com temática infantil. Tipo Five Nights at Freddy's. Tipo Poppy Playtime. Crianças adoram essas coisas, que são de terror e infantil ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas gostam de algo infantil porque elas são crianças. E elas gostam de terror porque histórias de terror não são pra ser consumidas por crianças. Ou seja, eles veem histórias de terror como algo proibido e que eles não poderiam estar consumindo. Então eles vão lá e consomem e se acham muito rebeldes e ficam felizes por consumir isso daí porque eles tecnicamente não poderiam estar consumindo isso. Então você vai lá e pega uma história de terror e infantil ao mesmo tempo, as crianças adoram. Por isso Five Nights é tão popular, por isso Poppy Playtime é tão popular. E por isso Backrooms ficou tão popular. Por causa do nível fã que tem essa temática. Por isso o nível fã é um dos níveis mais conhecidos e por isso tem tanta criança na comunidade de Backrooms. Então tentaram deletar o nível fã das duas wikis pra ver se isso minimizava o problema. E tentar finalmente transformar a história de Backrooms em uma história puramente de terror. E não uma história que teria algo infantil envolvido. Porque o nível fã é um dos poucos níveis que tem essa temática envolvida. E mesmo assim, atraiu muita criança pra história. Só que não adianta. Já foi porque mesmo deletando das wikis, no YouTube, por exemplo, sempre vai ter gente fazendo agora temáticas nesse tipo. Porque vai atrair muita gente pra assistir. Vai atrair muita criança pra assistir. Então meio que já era. Mesmo que seja deletado das wikis, das histórias da comunidade, sempre vai ter gente fazendo conteúdo sobre isso. Porque atrai muita gente. Então não tem muito o que fazer mais. Acabou. Já era. A comunidade de Backrooms sempre vai ser meio chatinha por causa desses pirralhos que estão envolvidos aí. Então, sinceramente, a minha opinião era que as wikis deveriam manter o nível fã, mas reescrever ele. Deletar não vai adiantar nada. O estrago já foi feito. O vídeo do nível 240 que eu fiz um vídeo e eu fiz um short sobre aquele nível. Tanto o vídeo quanto os shorts foram bem. E por que será que o vídeo e os shorts foram bem? Talvez porque é Backrooms uma história de terror, mas também tem a ver com crianças, que é algo infantil. Ah, por que será que o vídeo foi bem, tá ligado? É isso. Por que você acha que Five Nights faz tanto sucesso? É por isso. Então pra mim é um caminho sem volta. Então meio que é isso, né, cara? Fazer o quê? E é por isso que eu praticamente sou obrigado a fazer uma versão própria do nível fã, que será um dos próximos vídeos aí do canal. Vamos fazer a nossa versão própria do nível fã e nível fã mais pra nossa playlist lá de níveis autorais. Porque, de novo, eu não acho que eles deveriam ter deletado o nível fã das wikis. É um bom nível, é uma pena que ele resulte no que resulta, mas é um bom nível. E eu acho que o melhor método de lidar com essa questão é fazer um novo nível fã. E eu também tô precisando pagar minhas contas, já que o canal tá indo muito mal, né? O que vocês acham? Deveria trocar meu conteúdo pra Five Nights, né? Talvez eu fosse mais rico. Tá maluco, mano? Eu fiz um vídeo de Five Nights e já lidei com um pouco da comunidade insuportável de Five Nights, velho. De novo, não tô falando que todo mundo que curte Five Nights é insuportável. Toda a comunidade tem seus membros chatos. Tô falando que tive pouco contato com Five Nights e já foi o suficiente pra essa minoria chata dessa comunidade se manifestar. Naquele vídeo eu não lidei só com a galera chata de Backrooms que eu lido todo dia. Tive que lidar com a de Five Nights também. Enfim, cada um conhece a própria comunidade e quem é de Five Nights certamente sabe que tem a sua galerinha chata na sua comunidade também, assim como todas têm. Um vídeo de um nível dos Backrooms que parece Five Nights e foi o suficiente pra eu nunca acho que ele fazer vídeo de Five Nights na minha vida. Não sei como, sei lá, o Lucas Neto consegue ler comentários do YouTube. Eu duvido que o Lucas Neto lê os comentários do YouTube dele. Ele paga alguém pra ler. Porque, mano, fazer conteúdo infantil e ter que ler comentários de crianças que não sabem escrever metade da frase, velho, não dá. Ter canal infantil deve ser difícil, velho. O meu canal não é infantil. Todos os meus vídeos são marcados como não sendo conteúdo pra crianças. E ainda assim, eu tenho que lidar com cada comentário que, meu Deus. Enfim, de qualquer forma, eu falei demais aqui. Já deve ter gente brava porque a gente tá na internet, né, mano? Na internet, não importa qual vírgula você fale, não importa do que você fale, vai ter gente que, mano, te odeia porque você tem uma opinião diferente dela. Já falei tanta coisa aqui que é possível que alguém esteja saindo desse vídeo aqui se inscrevendo no canal porque eu falei X ou Y. Enfim, o que vocês acharam do nível? Vocês acharam que ele é pior do que o nível 4.3? Vocês acharam que o nível 4.3 é pior? O que você acha sobre a questão do nível fã aí que foi deletado pra tentar reduzir o número de crianças insuportáveis na comunidade? Você acha que funciona? Você acha que vai dar em alguma coisa? Eu acho que não vai dar em nada, não. Acho que o estrago já foi feito. Backrooms nunca será uma história como Silent Hill, por exemplo, que dificilmente você vê uma criança comentando em algum vídeo de Silent Hill na internet. Backrooms pra sempre vai estar lá no linear, quase um Five Nights at Freddy's. Muita gente considera Backrooms como uma história
história infantil, sendo que, mano, não é, mas já era, a fama foi pega, não tem o que fazer. E Backrooms nunca será uma história tipo SCP, infelizmente nunca será por causa disso. Uma pena. E comenta aí, é um nível, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assistiu o vídeo até o final, igual o nível 4.3, porque agora eu tô sem criatividade. E falem também aí, vocês gostam de vídeos maiores? Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai estar dando, o áudio bruto tá 44 minutos, mas também esse finalzinho de vídeo aqui eu não tô lendo o roteiro, então tá muito tempo sem eu falar nada no áudio bruto, então deve ficar com bem menos tempo no vídeo final. Mas os últimos 3 vídeos do canal aí, o nível 147.1, o U-Teethed e o top 10 dos melhores níveis, foram vídeos maiores. Vocês gostam de vídeos maiores assim? Ou vocês preferem os vídeos menorzinhos? Digam nos comentários também aí, e fala tudo aí nos comentários também, já que eu já mandei esses comentários em 10 coisas. Mas enfim, até um outro dia.